Eu sou o Andrei. Eu sou o Júnior. E esse é o nosso podcast Tudo Numa Boa. Olá, pessoas. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E hoje o tema é... brincadeira de criança. Se você pensou na música, você teve infância. É isso, galera. Andrei, uma pergunta. Você sente saudade da sua infância? Sinto muita saudade. Não existia boleto pra pagar. Eu não fazia nada. Eu, quando era criança, eu basicamente morei com minha avó e meu avô. Então, assim, eu chegava em casa, eu ligava a TV, aí ficava vendo desenho, ficava vendo tudo. E minha avó e meu avô me mimaram muito, muito, assim, tipo... eu botava minha comida, sempre eu botei minha comida, mas eu chegava, meu avô botava um refrigerante e levava pra mim. Eu que sou mimado. E eu sempre comi na sala. Então eu comia assistindo TV. E cara, eu sinto muita saudade. Nossa, na minha infância eu só tinha que ir pra escola, voltar, assistir coisa, brincar. Como eu brincava na minha infância. E a nossa única responsabilidade quando a gente era criança era só estudar. Os nossos pais só pediam isso pra gente, mais nada. E mesmo assim a gente não fazia direito. Exatamente. Engraçado, né? Eu sinto muita saudade da minha infância. Muita saudade. Cara, TV Globinho. Eu amava. Cara, eu ia pra escola, eu estudava de manhã. Eu queria chegar logo em casa pra ver desenho, tipo... Power Ranger, Super Choque. Então eu queria voltar logo pra casa pra isso, tipo, pra ver meu desenho que ia passar. Tipo, 11h40 da manhã vai passar meu desenho. Era a minha única responsabilidade. E é engraçado que a única coisa que os nossos pais sempre pediram pra gente: estuda, meu filho. Estuda, meu filho. E é aqui onde eu estou, gravando podcast pra vocês. O que vocês podem ver não deu muito certo, não estudou. Então, quando eu era criança, os meus pais, eles nunca puderam me proporcionar muita coisa. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente acha que, eu queria isso, mas você não me dá porque você não quer. Muitas pessoas olham, quando a gente é criança, a gente não tem esse discernimento, né? Hoje em dia, quando a gente é maior, a gente para e analisa, caraca, meus pais sempre me deram o que eles podiam, não o que eu queria. Porque eu sempre fui uma criança, minha família nunca pôde me proporcionar um colégio particular, nunca pôde me proporcionar uma roupa de marca. Então, assim, a galera que eu andava, os meus amigos, os pais tinham um poder aquisitivo melhor do que os meus pais. Mas eu não julgo isso, eu não reclamo disso. Eu sei que os meus pais sempre me deram a educação que eu precisava e não o que eu queria. Quando a gente é criança, a gente pensa muito nisso, tipo, quer se enquadrar naquele grupinho de amigos, quer estar sempre na moda, quer estar sempre... Hoje em dia, as crianças querem estar sempre com o celular novo. Então, eu sinto muita saudade daquela infância lá atrás, que a gente brincava, a gente ia pra rua, ralava o dedão do pé, cara. O dedão do pé vivia ralado, com a cabeça do tampão fora. E não tinha nada disso de tecnologia, de jogar videogame. Então eu sinto falta dessa época de criança de antigamente. Voltando um pouquinho da questão da infância, né, que você falou de não estudar em colégio particular. Você sabe que eu fui um burguesinho, né? Todo mundo fala que eu era um burguesinho. Hoje. Porque eu estudei em colégio particular, mas assim, é porque as pessoas não sabem. Meu pai é militar e tal, eu estudei em colégio particular, mas também não foi tão mil flores, mil maravilhas, não. Eu tinha um colégio particular, mas eu tinha a consciência que meu pai gastava uma nota com o colégio e ele não me proporcionava outras coisas que seriam coisas de burguesinhos, tá? Sim. Então assim, nunca fui de ter roupa de marca. A família do meu pai toda tem uma condição boa e tal, mas o meu pai, eu brinco que é o mais pobre da família. Então, eu estudei em colégio particular sim, mas não tinha roupa de marca.
E sempre quando eu brincava, a maioria dos meus amigos eram de colégio público. Então sempre tinha uma visão diferente sobre mim, só que, cara, eu sempre fui... Sempre achou que você fosse riquinho. Mas não, porque eu sempre fui dali, sempre tive a mesma qualidade de roupa, de brinquedo, era tudo o mesmo patamar. Nunca fui acima de ninguém, nunca me senti superior a ninguém por conta disso. Naquela época, voltando na minha cabeça, eu queria muito me enquadrar no colégio particular, porque eu olhava aquilo ali como se, tipo assim, caraca, é um sonho estudar no colégio particular, como se a educação de fato fosse diferente. Mas na minha época que eu estudava no ensino fundamental e tal, não tinha tanta mudança como tem hoje em dia. Então eu tive um ensino bacana, eu aprendi muita coisa no colégio, inclusive eu aprendi coisas que eu acho que o colégio que eu estudava foi sempre muito surreal. Na questão da educação, na questão de tratar as pessoas, na questão de igualar todos. Eu estudava num colégio público, e o colégio público que eu estudei, ele tinha inclusão. Então tinha também turmas de RM, que eram pessoas especiais e tudo mais. E a maneira que eles tratavam isso sempre foi muito legal. Porque eu tenho 2 irmãs especiais, mas uma delas sempre estudou, sempre gostou de ir pro colégio, ficar com os amigos, enfim. E teve essa inclusão. E o colégio que eu estudei, então, tinha uma vivência muito realista, sabe qual é? De tipo, existem pessoas deficientes que estudam com você, que convivem com você. Na minha sala, por exemplo, durante praticamente meu ensino fundamental todo, eu estudei com surdo e mudo. Ele era da minha sala. Mas ele entendia, ele não ouvia, é óbvio, mas ele entendia o que a gente falava. Eu aprendi a falar Libras com ele. Porque eu sei o alfabeto inteiro de Libras. Só o alfabeto. Mas eu sei falar. Eu entendo alguns sinais. Eu não sou o expert, porque era na época que eu fazia ensino fundamental. Eu tenho muita vontade de fazer. Mas é uma parada... Já tive oportunidade e não fiz. É uma parada muito doida, tipo, como eles dão bom dia ou boa noite. Então tem vários sinais que eu acho super legais e a forma de comunicação. Então, essa inclusão no colégio que eu tive me fez enxergar muita coisa. E voltando na questão de olhar para um colégio particular ou para a vida de uns amigos que andavam comigo que eram fora do colégio, que estudavam em colégio particular, tinham um poder aquisitivo muito bom, eu queria me enquadrar. Só que hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente. Por exemplo, tem muitas pessoas que hoje em dia têm um certo tipo de raiva dos pais ou culpam os pais de alguma maneira por atos que os pais não puderam proporcionar. Só que eu vejo que, assim, os meus pais puderam me proporcionar exatamente aquilo que eles me proporcionaram. Me levavam e me buscavam do colégio sempre. Então, assim, isso é uma mordomia que muitos não têm, que os pais precisam pagar uma condução ou eles precisam ir sozinhos pro colégio. E meus pais não, sempre foram muito presentes. Tá em reunião de colégio, levar e buscar, tá sempre querendo saber, tá sempre ajudando. Então, assim, eu vejo que minha família me proporcionava o que podia e não o que eu queria de fato. Mas eu tenho essa visão hoje. Por exemplo, essa questão. Eu ficava com os meus avós porque meu pai trabalhava o dia todo, minha mãe trabalhava também e ainda teve uma época ali que eu tava no colégio que ela ainda fazia faculdade. Então, eu só via meus pais à noite. Não tinha muito contato. Eu já não, por exemplo. Aí existe essa diferença, por exemplo, você estudava em colégio particular, mas você... Não é que você tinha uma ausência dos seus pais. Eles tinham responsabilidades que eles demandavam disso para poder te proporcionar coisas boas. Exatamente. Já eu não. Eu tive muitos meus pais presentes e eu tive uma educação pública, por exemplo. Então, hoje em dia as pessoas têm muito disso, de caraca, eu tenho que estudar em colégio tal, tenho que fazer curso tal, tenho que fazer isso. Mas, cara, a educação só depende de você, não depende do colégio que você estuda. Eu penso assim. Mas, enfim, se a gente for parar pra pautar as coisas de antigamente, da nossa vida e de agora, vai demorar muito, vai ser um episódio muito longo. Como é que era a sua rua? Tipo, você brincava na rua, Como é que era isso? Então, eu sempre fui uma criança que mudei muito. Meus pais sempre se mudavam muito.
Bastante. Um período longo que eu morei... Teve 2 lugares que eu morei um período longo, que foi na minha infância. Eu morava numa rua sem saída, que é na Zona Norte, em Madureira. E aí, lá a gente... Era tipo uma família, sabe qual é? No corredor atrás da casa onde a gente morava, tinha umas famílias. Tipo, tinham 3 ou 4 famílias que moravam no corredor, que eram casas separadas. E nós éramos uma família. Como a rua era sem saída, a gente sempre fechava da casa que eu morava pro final, pra gente fazer festa junina. E era muita... A galera era tudo da mesma idade. As crianças eram todas da mesma idade, praticamente. A diferença era de 1 ou 2 anos. Então a gente sempre tava na rua brincando, de pique-esconde, de pique-bandeirinha, de várias brincadeiras de antigamente que hoje em dia eu sinto muita saudade. Queria muito reunir uma galera, tipo, da nossa idade pra gente fazer brincadeiras assim, que eu acho super legal. A outra parte foi onde eu morava, onde as pessoas tinham um poder aquisitivo muito mais alto. E aí eu morava num condomínio, que aí eu fui pra Taquara. E lá a gente também brincava bastante, porque foi uma fase onde todo mundo tinha a mesma faixa etária de idade. Lá a gente brincava muito de polícia e ladrão. Muito! E a gente se escondia em cima de árvore, e se escondia debaixo de carro. E, cara, era surreal a quantidade de brincadeiras que eu fiz quando eu era criança. Mas os dois lugares que eu morei, 2 lugares que eu morei enquanto criança, foram assim. Um foi um condomínio fechado e o outro foi numa rua sem saída. No meu caso também se divide em 2 locais, né? Onde eu morava com meus pais, que era no... A gente chamava de Conjunto da Marinha, mas eu fiquei sabendo que tem muita gente que tem preconceito de falar conjunto. Mas pra mim sempre vai ser conjunto. E aí chamam de condomínio, mas foda-se. E aí eu morava no Conjunto da Marinha aqui, perto da onde a gente mora hoje. Uhum. E o outro local era na casa da minha avó, né? No Conjunto da Marinha, a gente brincava tanto... todo mundo era relativamente da mesma idade, né? Tanto a gente brincava no nosso bloco, que eram 16 blocos no conjunto inteiro. Nossa, era bastante coisa. E é muito grande o lugar. E não é fechado, entendeu? Uhum. Ou a gente brincava dentro do bloco, aí no bloco a gente brincava, tipo, cabra cega nos 4 andares. Caraca, imagina subir dessa escada. Isso. Muito doido. Era assim. Ou a gente brincava de correr de meia no corredor. Porque aqui, nosso corredor é muito pequenininho, né? Uhum. Lá, 4 apartamentos dava dentro do corredor. Então assim, os 2 apartamentos de um lado, os 2 apartamentos do outro. Então era muito grande o corredor. Dava pra brincar muito. A gente brincava também... Cara, a gente brincava de coisas de terror. Porque no bloco, quando você chegava no andar, tinha 2 portas corta-fogo. E aí a gente fechava essas 2 portas e ficava um breu, assim, um espaço. Uhum. E aí a gente brincava de fazer merda lá, de compasso, essas porra assim, de criança. Maluco, eu nunca gostei de brincar, tu acredita? Eu sempre tive medo. Eu também sempre tive medo, mas, cara, tá lá, a gente brincava. E assim, e a gente também brincava no conjunto todo. Tipo, a gente fazia o pique-esconde. O pique-esconde podia se esconder no conjunto inteiro. Meu Deus, então, eram assim, 16 blocos, tipo, era muito grande. E não era um bloco um perto do outro, não. A distância era bem grande, tá? E aí a gente brincava disso no conjunto todo. A gente brincava de taco na lata. Nossa, eu falava pau na lata. A gente sempre brincou de taco na lata. Muito legal. Que era muito bom. Tacava a bolinha longeão, vamos cruzar 10, 20. Isso. Saudades. E a outra parte da minha infância, né, que era dividida na casa da minha avó. Cara, eu brincava muito de vôlei na rua, queimado, andava muito de skate na rua. A quantidade de vezes que eu torci meu pé andando de skate. Brincava de ping-pong, que tinha uma mesa de ping-pong na praça. E muitas brincadeiras, muitas brincadeiras. No colégio também eu brincava muito. No colégio eu era mais o namorador, beijoqueiro. Eu namorava bastante. E na minha época que eu morava, voltando aqui rapidinho, na época que eu morava na Taquara, foi na transição de infância pra pré-adolescência e adolescência. E aí também tinha muito disso, de jogar vôlei, porque tinha quadra de vôlei.
A gente se reunia, só podia alugar a quadra de vôlei quem era maior de idade. E a gente sempre que tinha que caçar algum pai ou uma mãe que autorizasse a alugar a quadra de vôlei pra pegar a chave, enfim. Eu tive uma infância bem legal, bem bacana. Você sabe que a gente pegou meio que a transição da tecnologia, né? Uhum, sim. Então a gente consegue perceber como é que era a nossa infância, pré-tecnologia. Não a nossa infância na tecnologia, porque a gente não chegou a ter. Mas a gente foi pegando ali os celulares e tudo mais. Mas foi na transição da infância pra adolescência. Isso. Na verdade, eu já era adolescente quando chegou SMS direito e tal. Mas a gente tinha contato com pessoas mais jovens naquela época, que já tava começando a pegar no celular muito jovem. E a gente já tava assim, cara, eu quero ter. Na sua idade eu fazia tal coisa. Então como é que você vê hoje, tipo, as crianças que não brincam tanto assim, sabe? As pessoas preferem ficar ali em tela, no celular, do que desligar um pouquinho e fazer alguma outra coisa, tipo, jogar uma bola, correr, soltar pipa, se machucar. Como criança. É complicado porque essa geração que vem agora não tem mais esse negócio de contato, de estar junto. É só questão virtual. Uma coisa que eu acho muito legal aqui do nosso bloco é que ultimamente eu tenho visto as crianças na janela dos quartos. Porque aqui o quarto dos fundos dá de costa pro quarto dos fundos dos outros apartamentos. Então eles ficam na janela brincando. Tipo, de adedanha, que eu já vi. Eles ficam conversando, batendo papo um bom tempão. As crianças que não podem sair em certos horários ficam aqui conversando durante a tarde toda. Brincando de bolinha de sabão. Então eu acho legal isso. Antigamente a gente tinha isso. Hoje em dia a gente quase não vê. Na questão dessa transição da gente de pegar mais ou menos essa vibe da internet e tudo mais, foi numa transição da gente de infância para adolescência, que aí a gente começou a ter acesso a computador, aos pais deixarem a gente mexer em MSN, ter Orkut, ter essa parada, mas a gente não tinha contato direto com o celular. Era muito doido, porque a gente via os adultos com o celular e algumas crianças que já estavam ganhando dos pais que tinham um poder melhor aquisitivo e a gente queria ter e não podia. Era uma parada muito doida isso. Eu sempre ganhei os celulares quando meus pais trocavam de celular, eles me davam um antigo. Então, assim, quando veio o jogo da cobrinha, cara, eu perturbava minha mãe. Snake. Eu perturbava minha mãe, que tinha aquele Nokia tijolão. Aquele primeiro... azul com branco. Não. Ele era azul atrás com branco na frente, um azul clarinho. Eu acho que não. O tijolão não. Não tinha nem cor, não tinha nada, era preto. Ah, não, é verdade. É porque teve o Nokia que já foi modernizando. O meu pai já teve um ATL que era tipo do celular do Matrix, que abria um negócio assim. Aí minha mãe tinha um Nokia e depois ela me deu. Então assim, cara, era legal porque era brincadeira. Você jogava o jogo da cobrinha, era uma brincadeira, né? Não deixa de ser. Acho que foi um dos jogos... mais jogados, né? Sim. Mas eu sempre optei por brincar na rua do que ficar no computador. Eu também, eu não gostava. Essas coisas todas. Até porque naquela época, pra gente ter um acesso à internet, tinha horários. Era depois de meia-noite. Porque era depois de meia-noite, porque a internet da Oi, que era a Oi Velox, lá atrás, que na verdade era a antiga Telemar, que tinha aquela internet de escada que ficava... tinha vários provedores. E eu só fui ter um primeiro celular com 15 anos. Não, eu tive bem antes. Não, demorou muito tempo, porque meus pais nunca puderam me proporcionar. Então, eles tiveram que ter pra eu começar a ter. Só que antes de eu ter, ainda tinha minha irmã, Carol, pra ela ter também, que ela era mais velha que eu. Então, na escadinha, ela vai ter primeiro... Mas passava o celular de um pro outro, né? Sim. Tá. Teve uma... Eu era criança, teve uma vez que eu tirei uma foto na época do V3, que era do meu pai, foi pra minha irmã, e aí depois foi pra mim.
Que aí quando então, migrou... seu primeiro celular já tinha câmera? Tinha, era um V3, não. Eu nem sonhava em ter câmera. Era um V3 o meu primeiro... Não, foi um Chocolate, que era aquele que abria assim, deslizando. Da Nokia não. Não, acho que era da LG o Chocolate. E aí depois eu fui com o V3, aí eu tirei uma foto com a câmera de trás, tipo, na porta de casa. Na época que eu morava no condomínio. E aí a legenda da foto, que eu botava a legenda na foto no celular. Eu tirava a foto, ia na galeria e mudava ele. Faixa de Gaza. E eu achava naquela época que faixa de Gaza era faixa de casa. Aí as meninas que andavam comigo na época lá do condomínio olharam, olha como eu virei chacota pelo faixa de Gaza. Meu Deus. Ai, Deus. Mas e aí, você acha que a infância hoje tá melhor ou pior do que antigamente? Vou ser bem honesto. Eu acho que assim, tem coisas que são melhores, mas obviamente nossa infância foi muito melhor. Cara, hoje em dia as crianças quase não saem na rua, quase não se machucam, quase não brincam com terra. Então assim, de certa forma, você se machucar faz bem também. Como diz a OMS, se isso já faz bem. E você brincar com terra, você também adquire alguns anticorpos que o corpo precisa. E além disso, você socializa de uma forma correta, né? Com as outras crianças. Hoje eu tava lendo um textozinho, né? Falando de como as crianças, né, que ficam muito em tela, ficam vendo vídeos de crianças ricas, ver carros elétricos, essas coisas todas que as crianças têm, e que começam a achar que isso é normal. Então começa a encher o saco do pai para poder pedir aquilo dali, porque acha que aquilo é normal. E não tem como diferenciar isso para uma criança em vídeo. Então assim, cara, na nossa infância a gente brincava de apostar, a gente apostava tazo, a gente apostava carta, a gente apostava uma opção de coisa. Era muito divertido. Hoje em dia as crianças ficam aí no WhatsApp o tempo todo, só sabem se comunicar por WhatsApp. Um bando de criança mimada, e quando brinca na rua quer brincar de briga. Sei lá. Eu acho que a nossa infância era muito melhor, era uma interação muito melhor. É verdade. Hoje em dia a infância tá melhor, entre aspas, porque eles têm acesso a informações. Antigamente a gente não tinha. E de fato, o que você disse, super verdade. Foi inclusive o que eu disse no episódio, um dos episódios passados, que foi referente a não seguir famoso e não consumir isso, porque isso não é a minha realidade, só que eu tenho esse discernimento. Agora uma criança não. E de fato fica consumindo vídeos, vendo coisas, porque assim, crianças veem coisas de crianças, só que as coisas de crianças que vê é muito produzida, é um valor muito gasto, às vezes aparece coisas que não é acesso a qualquer criança, e de fato o que você falou tem muita coerência. A infância hoje em dia tá mais Nutella, digamos assim, do que raiz de antigamente, porque não tem mais essas brincadeiras, esse contato com a pessoa, e tudo que você falou tá super coerente, e eu também partilho do mesmo pensamento que você. Saudades daquilo que a gente já viveu. E viveu muito. É isso. Deixa eu te perguntar, uma coisa que eu nunca tive, sempre tive vontade. Depois que saiu celulares com aplicativos e tudo mais, eu baixei, mas não foi a mesma coisa. Você já teve Tamagotchi? Já. Eu nunca tive. Eu amava. Então, meus pais iam muito no Mercadão de Madureira. Eu lembro de um aniversário meu, eu era criança. Quando eu era criança, eu era apaixonado por Max Steel. Só que os meus pais nunca puderam me dar um Max Steel. Só que a minha madrinha, todo aniversário e todo Natal, ela me dava um Max Steel. Todo. Mimado. Todo. Porque assim, minha madrinha perguntava o que eu dou pro Júnior. E minha mãe falava, porque era um desejo meu ter um Max Steel. E aí teve uma vez que nós fomos no Mercadão de Madureira. Meus pais compraram muitos brinquedos. Tipo, réplicazinha de Max Steel pequeno. Tamagotchi. Sabe uma coisa que eu amava de verdade? Aqueles minigame. Lembra? Aqueles que tinha da bolinha de água com água? Não, aqueles minigames compridos. Tipo Game Boy?
Que tinha Tetris, tinha da cobrinha. Sei. Eu era apaixonado por aquilo. E era bem frágil naquela época. Então quebrava, meus pais me davam outros porque era baratinho. Tipo, era 5, 10 reais na época. Na verdade, nem isso tudo. Era... Porque na época 5 reais era muita coisa. Não chegava nem a ser tão caro. Aí teve uma vez que eu ganhei tanta coisa, que eu tinha o Tamagotchi. Cara, eu ficava pra morrer quando o meu Tamagotchi morria. Eu nunca tive essa experiência. E pior, que quando eu baixei no celular, não era mais a mesma coisa. Até mesmo porque no celular tinha tanta opção de fazer coisas, que, cara, o Tamagotchi ficava de lado. Mas eu já tive Tamagotchi, Bat-Bag. Bat-Bag adorava. Muito legal o Bat-Bag. Eu nunca aprendi a fazer, mas eu adorava. Era coisa de criança. Mas, no geral, é isso. Eu já tive, sim, o Tamagotchi. Foi nesse aniversário que nós fomos no Mercadão de Madureira. Minha mãe me deu muitos brinquedos. Eu fiquei igual um pinto no lixo. Eu amei. Viu, gente? Como eu não sou tão privilegiado assim... porque era muito barato. Seus pais não iam comprar isso. Não, mas eu não ganhava coisas caras, não. Sabe uma brincadeira? Quando eu fui montar essa pauta, eu falei, caralho, eu tenho que pensar em coisas de brincadeira de criança. Eu fiquei, cara, o que eu ficava brincando quando era criança? E não sei se todos conhecem, mas eu me amarrava de brincar disso lá no meu bloco. Que era Rei, Carrasco e Banana. Você conhece? Sim. Pra quem não conhece, né? Você tá com os seus 2 chinelos. Se cair os 2 com a sola pra baixo, você é o rei. Se os 2 caírem com a sola pra cima, você é o carrasco. E se cair uma com a sola pra cima baixo, e uma pra baixo, você é o banana. O rei simplesmente não fazia nada, ele era ali que mandava. O carrasco batia na banana. Então era assim, era uma chinelada pra lá, uma chinelada pra cá. Mas também foi muito conhecido como carniça. Também Carniça eu já conhecia como outra brincadeira, sabia? Não, carniça era esse. Sim, mas... Que um mandava, o outro ficava de costa meio curvado assim, e o outro batia. Esse daí é o carniça. É a mesma coisa do Rei Carrasco Banana. Não, o Rei Carrasco Banana você joga o chinelo, o outro só vem e bate na tua mão. Mas aí é no sorteio, mas bate na mão. Tudo bem. Mas também tinha o carniça. Mas eu sei, desse carniça eu também conheço. Uma outra brincadeira também que eu amava, brincava no colégio, brincava na rua, brincava tudo que é canto, era chocolate inglês. Você não conhece chocolate inglês? Como é que é? Você fazia uma roda com seus amigos, aí um ficava com a palma da mão pra cima e o outro com a palma da mão por baixo da palma da mão da esquerda. Passando. Aí ia passando. Aí cantava a musiquinha. Chocolate inglês. A gente cantava assim, na internet tá diferente. Eu já brinquei disso, mas... Freguês. Primeiríssimo. 1, 2, 3. Aí o último que ficava com a mão, você dava 3 pulinhos para trás e a pessoa começava a pular para pisar no pé da outra. É o nome da brincadeira. Nunca você chamava como? Adoleta. Não. Que era o rodão. Não. Adoleta. Isso é uma coisa. Polar, café com chocolate. Não. Esse é o adoleta, mas... Quem saiu foi tu, que o último bate na mão e sai. Então, mas não, esse... Nossa, mata-pau. Esse é uma competição. Você Nunca faz, brinquei. Chocolate inglês, né? 1, 2, 3. Aí a última pessoa que toma 3, né? Todo mundo dá 3 pulinhos pra trás. Aí a pessoa que foi o último que tomou o tapa na mão tem que pular pra pisar no pé de qualquer pessoa. Aí ele vai, pulou, não chegou no pé, ele vai e escolhe uma pessoa. Aí a pessoa pula e vai tentando pisar no pé do outro. Aí sai, começa tudo de novo. Cara, essa brincadeira é foda, muito nunca foda. Nunca brinquei. Não, eu vou procurar um vídeo na internet e vou te mandar pra mostrar. E quem não conhece essa brincadeira, eu também vou botar lá no nosso Apoia-se. Outra coisa. Já falei do compasso, no taco. Yu-Gi-Oh! Você chegou a jogar? Nunca joguei, mas eu já vi, eu não gostava muito não desse jogo. Sério, eu adorava. Desse vídeo. Desse desenho. Tinha um desenho, mas tinha um jogo. Eu tinha as cartas, tinha o tabuleiro. Nunca soube jogar. Nossa, é muito bom, muito bom. Brincadeira de tazo. Cara. Ai, paizinho, que Deus o tenha, me desculpa. Mas eu já roubei tantas moedas do carro do meu pai pra comprar biscoito da Elma Chips. Que via tazo. E lembra daqueles tazos que tinha... que virava peão. Caraca!
Então, eu tinha muito. Tinha a época dos tazos de metal. Que ele era meio bojudinho, assim, que tinha a pontinha pra cima. Animaniacs, Looney Tunes, era tudo isso. O pessoal a galera ali da Acne. Cara, eu adorava. Como eu já postei isso. Nossa, eu tinha. Mas você brincava de apostar? Fazia bafo pra apostar? Não. Bafo fazia com figurinha. Figurinha também? Figurinha, que aí pega assim, junta as duas mãos, bate bafo. Nossa, não podia roubar, não podia bater e virar pro lado pra brincava não ventar. Também com tazo, aí você batia com o tazo em cima do tazo. Não, isso eu nunca postei, não. Nossa, já. Beyblade. Adorava, achava tudo. Eu lembro que teve uma época que um amigo meu, ele era meio Bob Construtor. Ele pegou uma tábua de madeira, aí pegou uma folha, tipo folha naval, que é essa folha fininha que fica em cima da madeira. Ele botou 4 cotocos e aí fez uma cuia, assim, com entrada pra 4 Beyblades e a cuia ficava ali. Cara, a gente brincava naquilo, era sensacional. A gente brincava, jogava Beyblade assim, aí vinha uma com a outra, assim, aí batia já. Era muito bom. Tinha vários tipos de Beyblade, né? Tinha com ferro em volta. Tinha que tiver com ferro e era pequena. Que você... Cara, pra você brincar, era uma paradinha que você segurava e puxava assim. Caraca! Aí tinha umas que eram eletrônicas, que você acelerava a parada. Era bizarro. Muito legal. Muito bizarro. Saudades da infância, poxa. O que mais que você brincava na infância? Quais pique? Pique alto, pique pega, pique esconde. Pique pega muito. Pique bandeirinha a gente brincava muito lá na rua quando eu morava numa roça e saída. Pique esconde pra caramba também. Pique alto também a gente brincava pra caramba. Mas o que? Vários piques. Queimado, a gente brincava muito de queimado. Muito. A gente não, a gente brincou de queimado alguns meses atrás. No carnaval, na verdade. No carnaval. Caralho, já tem muito tempo. Foi todo mundo lá pra Arraial. E aí eu desloquei o ombro. Brincando de queimado. Cara, na minha infância, eu não deslocava o ombro, eu podia brincar de queimado o dia todo. É engraçado que na infância a gente não tinha medo de muitas coisas que hoje em dia a gente tem, né? Tipo, hoje eu tava vendo uma menina que postou vídeo da sobrinha dela plantando bananeira. Tipo, apoiava a mão, jogava... Quando era criança eu não tinha medo disso. Hoje em dia eu tenho medo de me quebrar inteiro. Como pode? Hoje em dia a gente tem muitos medos que quando era criança a gente não tinha e a gente fazia. Verdade. É surreal. Como a nossa cabeça né? Muito doido. Você já brincou de detetive, vítima e assassino? Sim, aquele de piscar. Isso, do papelzinho. Caraca, muito legal também. E era uma brincadeira idiota, não era? Idiota. E aí, quando a vítima piscava errado e você tinha que falar que morreu e não morria. E Caraca, então, era muito legal. Quando a gente brincava, sempre quando o assassino matava a vítima, a gente tentava disfarçar, olhava pra todo mundo e falava, morri! Porque senão ia ficar assim, tipo, o Júnior me matou, morri. Não, é óbvio, mas sempre foi assim. Sempre tem os idiotas que não sabem fazer. Sempre são aqueles que não querem brincar, mas brinca porque tá lá. Elástico. Muito legal. Cara, pisa dentro, pisa fora, puxa. Pisa fora, pisa dentro. Cruza um, cruza outro, puxa. Nossa, sabe como é que a gente cantava? Era dentro, fora, pisa e vai-se embora. Pular corda. Foguinho, corda. Caraca! O homem bateu em minha porta. Isso pode. Isso é brincadeira de criança. Senhora, e vá pro olho da rua. Tá. Caraca, era muito bom. Lembra quando saiu aquela época da corda da Coca-Cola? Lembro, eu tive. Que eu também tive. Que você pulava em 2 cordas assim. Muito legal, eu amava. E hoje em dia tu tem medo de fazer isso. Eu não tenho. Não. Poxa. Hoje, a gente, adulto, tô falando, no geral. Aí hoje em dia a gente tem medo disso. Como é que pode, né? Cara, a gente tinha tanta brincadeira idiota, né? A gente tinha o seu mestre mandou. Seu mestre mandou, vai daqui, vai dali. Vai na cama e faz xixi. Caraca, isso era muito legal.
Mete com o mestre frase. A boca do fogo. Tudo que o mestre mandar. Faremos tudo. E se não fizer, levaremos bolo. Vai daqui, vai dali. Vai na cama e faz xixi. Caraca, muito bom, muito bom. Tinha muitas outras brincadeiras também que a gente fazia, assim, reunia todo mundo na rua, a criançada toda. Hoje em dia tu não vê mais isso. Se tu perguntar pra uma criança um tipo de brincadeira, não vai saber. Será que as crianças hoje em dia conhecem metade do que tem aqui? Ah, claro que não. Claro que não. Pergunte para a sua criança, uma criança que você conheça, se ela conhece metade do que a gente falou das brincadeiras aqui. Melhor, eu te desafio, você que tá escutando a gente, a pelo menos brincar com a criança em uma dessas brincadeiras que a gente falou. O adulto vai se quebrar. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? Assim, cara, o meu afilhado, ele não existe. Não existe. Esses dias a minha amiga postou que ele reuniu todos os adultos pra brincar de pique-esconde ali onde ele mora. Legal. Eu achei muito legal. E sabe qual foi o melhor? Todo mundo se escondendo. Ah, eu iria. Até tipo, o adulto tava na parede contando 1, 2, 3, enquanto todo mundo se escondia. Aí tu vê, tipo, uma criança juntando todo mundo, sabe? Cara, eu achei muito legal quando ela postou. Eu fico imaginando os adultos correndo pra bater, aí se embola, cai. Sim, eu também vi. Mas quando a gente era criança, a gente caía. Não tinha problema com isso. Caralho, eu acho isso muito lembrei legal. De uma parada muito foda agora. Você já brincou de escorregar no papelão? Já. Caraca. Inclusive, abri minha cabeça assim. Escorregando no papelão? No meio da grama? Não era na grama. Ué? O papelão você escorre na grama. Não, foi na escada. Então aí é brincadeira. Botei a caixa de papelão. Eu era criança. Eu botei a caixa dentro. Eu entrei dentro de uma caixa. Não, com certeza era quando era criança. Quero ver você fazer isso hoje. Eu caibo. Aí. Tá me humilhando? Não, jamais. Eu vou te humilhar, hein? Jamais. Sentou dentro da caixa. Beleza, fui, escorreguei. Na metade da caixa. A caixa ficou, eu fui. Bati com a cabeça. 4 pontos na cabeça. Você deveria ser uma criança muito atentada. Eu era muito atentado. Era muito atentado. Então, assim, vamos finalizar aqui, que esse episódio já tá ficando grande. Mas a gente vai continuar esse episódio falando também sobre programas do que a gente assistia quando era criança. Esse aqui tá sendo só um resuminho, assim. Brincadeira de... E aí, galera? Manda pra gente a sua brincadeira de criança favorita. Com certeza. Eu quero ouvir. E vamos debater a gente sobre as brincadeiras. Uma das coisas pra finalizar, por causa da musiquinha Brincadeira de Criança, pera, uva, salada mista. Caraca! Pera, uva, maçã e salada mista. Cara, esse grupo, quando criou essas músicas, era muito hit. Era muito hit. E, cara, essa brincadeira era muito legal. Eu sempre quis brincar, mas era muito complicado. As meninas e a galera... Já dei selinho em menino, já dei selinho em menina por causa dessa brincadeira. A galera que andava junto, não. Cara, lá onde eu morava no condomínio, já foi tanta besteira que as crianças já fizeram. No condomínio eu também já fiz muita besteira. Nem te falo. Um jogo que eu adorava muito, perdi muitas horas. Mentira. Deveriam se parecer horas na minha cabeça, mas deve ser minutos. Cama de gato. Caraca, aquela com a mão, da né? Mãozinha, da cordinha. Barbante. Eu também achava muito legal. Aí tu puxa, aí tu puxa um. Caraca, muito legal. Ó, eu, quando era criança, eu também ganhava muito jogo, sabia? Eu tinha muitos jogos. Jogos de tabuleiro? Jogos de tabuleiro. Há poucos dias, nós brincamos de um jogo com a minha sobrinha, que na minha época era tapão. Era aquelas imagens redondas e as quadradas. Aí tinha que virar, aí era uma mãozinha de plástico, você tinha que bater na figurinha. Cara, esse jogo eu jogava muito quando era criança. Pega a vareta, eu jogava muito quando era criança. Então eram jogos de criança. Mas cara a cara veio depois, veio pra adolescência. Não era muito de criança, não. Eu brincava na infância porque eu morava no conjunto ainda. Eu me mudei do conjunto, eu tinha 10 anos de idade. Eu jogava muito jogo quando era criança. Adorava quebra-cabeça.
Adorava Eu quebra-cabeça. brincava de batalha naval. Batalha naval, eu tenho um guardado até hoje, tu Eu sabia? também tenho. Um que era azulzinho, E gordinho. branco? Não, era um que é azulzinho, bojudinho, é diferente do seu eu já vi. Você já viu, né? Que é uma malhetinha, É, né? o meu era um que fechava também, que os navios eram amarelos. Ah, tá. Muito legal. Olha, eu sinto muita saudade de quando eu era criança. Ser criança é bom, Porque né? primeiro que foi o que você falou, a gente não tinha boletos, não tinha compromisso, não tinha responsabilidade, não tinha obrigação, não tinha que ter que trabalhar. Então, ser criança é muito bom. Valorize suas crianças. Sejam crianças. Não acelerem o processo, porque quando a gente é criança, eu quero crescer logo. Eu quero virar adulto, eu quero morar sozinho. E depois que cresce, vê que não é nada disso. A vida adulta é muito boa, mas também é muito ruim, porque tem muitas obrigações. E deixem as crianças serem crianças, né, gente? É isso. Pelo amor de Deus. É verdade. Porque parece que os pais incentivam ainda mais as crianças em computador, em tablet, em celular. Então, mostre para elas que é diferente, mostra para elas brincadeiras de antigamente, mostra que não é só de YouTube, não é só de vídeos em TikTok, que a vida não é só isso, é muito maior do que isso. Vamos brincar de dedanha com as suas crianças. Vamos brincar de... Caraca, dedanha! A dedanha a gente brinca até hoje. Sim. Mas é uma brincadeira que, na pandemia... Eu reuni uma galera pelo Instagram pra jogar dedanha online. Então, aí é online, é muito mais divertido. Mas é porque, papel. sim, mas é porque foi pandemia. Sim. Mas foi uma brincadeira que todo mundo brincou, entendeu? Mas normalmente, tipo, hoje em dia, com a minha família, eu brinco de dedanha assim, quando falta luz. Faltou luz. Lá no meu trabalho, algumas das vezes, quando a gente fica ou sem sistema, muitas das vezes são sem sistema que não tem muito o que fazer. A gente pega, faz o rascunho e a gente vai brincando de dedanha. A gente faz isso algumas vezes quando não tem sistema e não tem nada pra fazer. Não trabalha, né, gente? Duvido. Meta sempre batida. Tá bom. Destaque. Então, só pra fechar a questão, não é nenhuma brincadeira de criança, mas é uma coisa que eu nunca tive. Uhum. E eu descobri o nome quando eu tava fazendo a pesquisa pra essa pauta. Você sabe o que é o macaco da Kipling? Sim, macaco da Kipling. Eu não sabia que esse era o nome. Kipling é uma marca. Sim. E o macaco é aquele macaquinho de chaveiro que ficava com o dedo na boca. Era sensacional, eu brincava de ficar. Eu pegava dos meus amigos. Era uma sensação. Eu fazia assim, ó. Era uma febre de muito antigamente, era Kipling. Você já viu o macaco da Kipling hoje? Não. Ele tá crossfiteiro. Não. Sem sacanagem. Eles pegaram aquele macaquinho. Eu achei que Kipling tivesse até... Cara, eu tava pesquisando na internet e apareceu aqui um macaquinho crossfiteiro. Macaco da Kipling. Caraca, eu sei que é. Aí a gente botava assim pra ele fazer várias coisas assim. Cara, muito bom, muito bom. Sabe uma outra brincadeira que eu gostava bastante? De bolinha de gude. Que Você não tem cara de que jogava bolinha A de gente gude. fazia caminhos com buracos, não podia cair na búlica, que antigamente era búlica que falava. Porque tem a brincadeira clássica, que são as 3 búlicas, você tem que ir e voltar pela búlica pra virar só rei. que a gente fazia caminhos que não poderia. Cara, brincava muito de bolinha de gude. Muito de bolinha de gude. Eu amava. Bafo eu também brincava muito. Amarelinha. Morto-vivo. Cara, era muito legal. Vai hoje brincar de Tu morto-vivo. dá aquela travada assim, tipo... Vai hoje brincar. Tu vai fazer o morto, não vai levantar nunca. Vai travar o joelho todo, a coluna. Um tempo atrás a gente também foi fazer, né? Uma brincadeira que... Relativamente de criança, mas a gente foi reviver. Que foi a bexiga d'água, que é guerra de água. Caraca, muito legal também. Quando era criança, a gente... Foi com você que a Isabelle comprou aquele negócio de bexiga que enchia várias bexigas de uma vez? Eu fiquei horas pra encher aquilo. Foi muito legal, muito legal. Era pra ser uma parada prática, não foi tão prático. Nem foi tão assim, prático. Não. Inclusive, saudade dessa brincadeira. Sim. E aí, Andrei? E a boa da semana? Cara, boa da semana. Eu posso... Você quer falar primeiro? Senão eu acho que eu vou roubar o seu. Pode falar. Então, como a gente tá falando sobre brincadeira de criança, eu vou indicar uma música que se chama Canção Infantil,
Caraca! Do César MC, ou César MC. Caraca, essa música é super... Vamos dividir a nossa boa da semana? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar essa que eu falo outra. Então, assim, é uma música, cara, muito foda. Ela passa por várias brincadeiras de criança, só que numa outra visão. Criticando também a questão de hoje não poder brincar de algumas brincadeiras que a gente citou, como polícia e ladrão, que hoje, né, isso tá virou realista demais. Realista demais, como ele mesmo diz na música. Então, assim, é uma música muito foda, sensacional. Assista um clipe. Vou linkar também um clipe dessa música, porque é tudo. É tudo. Essa música... Toda vez que eu ouço, eu me arrepio. Gente se arrepia. Cara, eu falo dessa música e eu começo a me arrepiar. Sim, só porque isso. É uma história que conta pra gente que, cara, é a nossa realidade hoje. E de fato. Mas a minha boa da semana é... Eduquem os filhos de vocês. Mentira. Mas a minha boa da semana é... Tente, de alguma maneira... não impor tecnologia ou celular para suas crianças, é minha boa. Mostre livros. A sua boa da semana é realidade. Sim, mostre livros. Apresente brincadeiras para as crianças. Então isso é uma boa. Mostre, junte a galera. Sabe uma coisa que eu gostava muito, muito quando era criança? Muito, meus pais quase nunca deixavam, mas... A mãe meus amiguinhos sempre pediam, cara, faz uma brincadeira na sua casa, reúne os amigos dos seus filhos. Eu acho isso muito legal. Meus pais não deixavam muito dormir na casa dos outros. Eu também não. Mas, porque era um condomínio fechado. Então, assim, minha mãe não tinha... Ela falava, não tem necessidade de você dormir na casa de fulano de tal, porque vocês moram no mesmo condomínio, mas vocês vão estar juntos. Só que não é. Recentemente nós fomos em um restaurante, que eu posso dar dica também como boa da semana, que é um restaurante temático da região dos lagos, que é do Super Mario. Lá tem, em cada mesa tem o videogame de antigamente. Aí tem jogos do Atari, tem jogos da Sony, tem jogos do PlayStation 1, tem vários tipos de jogos. Então, assim, isso é uma boa também. Vai jogar videogame, joga jogo de tabuleiro, incentive seus filhos a não ficarem na frente de televisão, na frente de tela de celular, de tablet ou computador. Porque ao mesmo tempo que é muito bom não ter a criança ali no seu pé gritando, resmungando, chorando porque se machucou, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque a criança vai acabando vendo uma realidade que não é essa, como a gente já mencionou ao longo do nosso episódio. Mas é isso, galera. Cortem os cabos da internet. Não os nossos de adulto, porque a gente precisa e depende disso para trabalhar e ganhar nosso dinheiro. Mas é sobre isso, gente. Não esqueça de nos apoiar. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram profissional é o @tudonumaboapod. No nosso bio tem o nosso username das contas pessoais. A minha é @KRLOJR. Se você botar Junior Arruda, você me encontra. E a sua, Andrei? Eu sou o Deco _Andrei com Y. Senão o Júnior me mata, vai. É isso. Mas isso não tá lá na minha bio não, tá? Senão o Júnior me mata. Só Deco _Andrei. É isso. Não esqueça de nos apoiar para quem pode nos apoiar. Obrigado. Muito obrigado aos apoiadores que estão aqui até hoje. Que estão nos vendo também. E é isso. Até o próximo episódio. Foi um prazer. E um beijo. Tchau.